prestação de serviço, informação com credibilidade. Está no ar, Liberdade Notícias. As principais informações de Vazante e região passam por aqui. Liberdade Notícias. Horas e 6 minutos. Boa tarde, está começando agora Liberdade Notícias. O que acontece na cidade e na região, você fica sabendo a partir de agora aqui na Liberdade. Terça-feira, dia 29 de março de 2016. Confira as manchetes de hoje. Linha aérea poderá beneficiar Vazante e região. Festeiros esperam grande público na última novena rural, que será realizada no próximo sábado. Ex-vereador Amir Pedro de Melo comenta a atual conjuntura do quadro político em Vazante. Daqui a pouquinho aqui no nosso Liberdade Notícias. 12h08. Espero encontrar você neste momento com muita paz, com muita saúde. Espero encontrar você nesta tarde de terça-feira com muita paz. Obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho uma entrevista aqui com o vereador Amir Pedro de Melo. Amir Pedro de Melo, economista, ele já foi vereador por 3 mandatos, já presidente da Câmara também por 2 vezes. Advogado, hoje reside e advoga em Brasília, e como sempre está aqui da cidade de Vazante, eu gravei uma entrevista com ele, que é legal a gente falar sobre a atual conjuntura, como ele, na verdade, como ele vai avaliar, seu ponto de vista referente ao quadro político aqui na cidade de Vazante. 12h09. Liberdade Notícias destaca aqui para vocês a expectativa dos festeiros em louvor a Nossa Senhora da Lapa e também dos padres referente à última novena rural que vai acontecer sábado que vem lá no distrito de Claro de Minas. Essa novena é a última e é bem provável que essa novena deverá ter aí mais uma vez um público muito grande. Os festeiros pedem aí a participação de todos os vazantinos, os devotos de Nossa Senhora da Lapa, e de forma especial, é claro, os vazantinos e a comunidade também do distrito de Claro de Minas e o meio rural. E ao mesmo tempo, é claro que é muito importante o cuidado nas pessoas que vão sempre participar dessa novena. Um grande público, uma juventude muito grande geralmente participa da novena, é a última, e lá tem levado um público realmente extraordinário. Então, no próximo sábado, todos estão convidados para estarem presentes lá no distrito de Claro de Minas, na realização da última novena rural. Depois, no mês de abril, aí começa uma super programação das novenas urbanas aqui no santuário, Então, portanto, e os festeiros trabalhando, as novenas aconteceram já em muitas comunidades. E agora, no último final de semana, acontece no próximo, final de semana, melhor dizendo, acontece a última novena em louvor a Nossa Senhora da Lapa. 12h16. Olha, uma boa notícia, uma nova linha aérea com capacidade, de voos aí para 15 passageiros, a aeronave para 15 passageiros, irá favorecer Vazante e toda a região. Os voos terão origem de Brasília, com destino a Belo Horizonte. A intenção é fazer aí um trecho de Brasília ao aeroporto da Pampulha, lá na capital mineira, com escalas nas cidades de Paracatu e Patos de Minas. Quem confirmou
foi o idealizador deste projeto, que é o Wilson Pessoa de Carvalho, que mora em Brasília. Segundo ele, o horário de saída do voo será às 5h30 da manhã de Brasília, da capital federal, com retorno às 15h30 nas segundas, nas quartas e sextas-feiras. Segundo ele, o principal documento obrigatório para todas as operações aéreas regulares já foi solicitado junto à ANAC, o que irá agora analisar a infraestrutura aeroportuária e o espaço aéreo. Depois dessa avaliação, aí sim será autorizado. E o primeiro voo deve ser feito dentro de 30 dias. Nós temos aqui uma entrevista com Wilson Pessoa e ele fala desse novo projeto e dos benefícios, para quem quer viajar para Belo Horizonte, aqui da nossa região. Vazante, Patos de Minas, Paracatu, enfim, as cidades vizinhas. 12 e 17. Inicialmente, nós vamos fazer o trecho de Brasília a Pampulha, com escala em Paracatu e Patos de Minas, saindo 5h30 da manhã de Brasília, chegando na Pampulha por volta das 8h, 8h30 no máximo, com a escala em Paracatu e outra escala em Patos de Minas, e retornando por volta das 3h e chegando na cidade de Paracatu em torno de 5h, 5h20 a 5h30 da tarde, e acabando de chegar em Brasília, lá para as 6h15 da tarde. E o projeto completo seria incluindo, após esse projeto, dando início a esse projeto, nós iríamos solicitar a cidade de Unai, de Manhuaçu e Guarapari. Aí eu venho aqui para demonstrar para vocês, oficialmente, a solicitação do OTRAN, solicitando esse trecho de Brasília a Pampulha e de volta, através da empresa Táxi Aérea Puí, com o avião Bandeirante Turbohélice. Essa aeronave é uma aeronave de 15 assentos, e ela irá operar na segunda, quartas e sexta-feira. É uma aeronave que anda em torno de 380 a 400 km por hora. De Brasília a Paracatu, por exemplo, são 200 km em linha reta. Essa aeronave ela leva em torno de 30 minutos, 35 minutos para poder chegar em Paracatu, Então, para nós que estamos iniciando, isso é o ideal. Aí depois, conforme for a demanda, a gente vai acrescentando a terça-feira, quinta-feira, o sábado, até o domingo, Se for necessário ter 2 horários, a gente acrescenta 2 horários, E aí quer dizer, que o mercado que vai definir como é que vai se comportar depois dessa linha, Então, esse documento foi solicitado à ANAC, e assim encontra na ANAC para poder fazer as avaliações necessárias, para que a linha seja aprovada, acredito eu, no máximo em 30 dias. E depois desses 30 dias de aprovação, 30 dias após o início do primeiro voo. Agora são 12h e 20 minutos. Olha, esse que falou com a gente, ele me ligou de Brasília, falando aí desta novidade, e o que é importantíssimo, muitas pessoas, muitos empresários viajam, para Belo Horizonte, e vamos esperar como será a demanda, Ele acredita que dentro de 30 dias a documentação, que é o ROTRAN, que é o documento obrigatório, para todas as operações aéreas, ele acredita que isso já ficará liberado por parte da ANAC, que vai fazer também uma análise da infraestrutura aeroportuária e também do espaço aéreo, o espaço aéreo, onde estará sobrevoando esta aeronave. Então vai ser muito importante e, sem dúvida alguma, que acredito eu que deverá ter uma grande demanda, São 15 assentos, conforme ele disse, essa aeronave,
E essa escala, saindo de Brasília, é a primeira escala em Paracatu, como é uma cidade de grande movimento hoje, e lá tem hoje, aqui em Ross, né, tem grandes empresários, né, 2 faculdades, e Patos de Minas também, e o nosso caso também aqui de Vazante, né, que se você achar mais próximo, você pode ir para Patos de Minas ou ir também para Paracatu, né, para seguir para Belo Horizonte. Então eu acredito que facilitará e deverá ter uma demanda importante. Posteriormente nós estaremos acompanhando e sabendo de fato, né, quando será o primeiro voo, portanto, nesse projeto, conforme falou o idealizador, que é o Wilson Pessoa de Carvalho. 12h22. Eu conversei recentemente com o ex-vereador Amir Pedro de Melo, numa visita aqui na cidade de Vazante. Ele vem sempre aqui. Eu aproveitei para mim bater um dedinho de prosa com o Amir Pedro de Melo. É importante lembrar que nós não estamos falando aqui que ele é candidato, nada disso. Aqui simplesmente nós estamos falando das eleições, atualmente a conjuntura das eleições municipais, e como ele foi vereador, né, por 3 vezes, presidente da Câmara também 2 vezes, economista e também advogado, né? Então é uma análise, na verdade é uma entrevista comum, o que não tem nada a ver no contexto político. Ele não está pedindo voto para ele nem para ninguém, então é importante deixar claro, porque talvez alguém possa imaginar isso. É simplesmente um bate-papo com o ex-vereador Amir Pedro de Melo, que você vai ouvir agora aqui no nosso Liberdade Notícias. Boa tarde, Maurício, boa tarde ao ouvinte da Liberdade FM, e já digo antecipadamente que é um prazer muito grande falar com você, né, com a sua emissora e com seus ouvintes. Amir, vamos primeiro, né, relembrar quem é Amir Pedro de Melo, que na verdade eu tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho como vereador, né, durante praticamente 3 legislaturas, mas tem muita gente que ouve falar Amir Pedro de Melo, já leu até alguma coisa que você já publicou nos jornais, mas de fato quem é Amir Pedro de Melo? Maurício, eu sou de Vazante, né, moro em Brasília há uma boa data, né, ou seja, mais de 30 anos, onde eu estudei na universidade, fui funcionário da Caixa Econômica, né, me propus na época, como outras pessoas que viviam fora de Vazante, a fazer o trabalho de vereador em Vazante. Tivemos sorte, fomos eleitos, fizemos um trabalho na Câmara, estava em fase de mudança, inclusive, ainda estava naquela Câmara antiga, tentamos implantar, né, aquela mudança antiga que vinha ainda dos militares, ainda estava em processo de transformação em todos os legislativos no Brasil, né? Obviamente, inclusive em Vazante. Ajudamos naquela transformação, naquela herança antiga que tinha da Constituição de 69, que eram os militares que mandavam. Ajudamos a alterar, a modernizar o plenário da Câmara de Vazante, alterar o seu regimento, a sua lei orgânica. E tentei fazer meu trabalho, e com o tempo, que tive 3 mandatos, fui presidente da Câmara em dois mandatos também, né? São 2 anos cada mandato, foi em 95, 96, 99 e 2000, portanto, há muito tempo. E estamos, né, sempre acompanhando a vida de Vazante, que meus familiares moram aqui, eu tenho propriedades aqui, e estamos sempre seguindo. Hoje você reside em Brasília, mas constantemente vindo à cidade de Vazante. Eu moro em Brasília, eu sempre brinco que Vazante e Brasília tem 2 coisas muito boas. As 2 são cidades boas, são minhas cidades praticamente, né? E Vazante tem essa vantagem, é perto de Brasília, e Brasília tem essa vantagem de ser perto de Vazante. Né? Hoje, o Amir Pedro, lá em Brasília, faz o quê? Que eu digo, eu deixei a Caixa Econômica por motivo de tempo de trabalho, de aposentadoria, que a gente chama, né? E continuo advogando, né? Mantenho o escritório lá na área central de Brasília. É uma área que eu gosto de fazer, tenho uma experiência boa. E continuo lá trabalhando e seguindo a vida, porque eu fui para Brasília muito jovem ainda na época, e Vazante naquela época nós fomos, não tinha ainda 2º grau. A gente terminava o 1º grau aqui, inclusive o 1º grau muito bom, comandado pelo professor Antônio Corrêa e outros da época, Antônio Ribeiro também. A gente terminava o 1º grau e tinha que ir embora, uns para Belo Horizonte, outros para Brasília, e na época toda a minha geração teve que sair de Vazante. Foi o que nós fizemos, éramos novinhos, tínhamos 17 anos, mas seguimos e até fizemos curso lá, fizemos concurso, fui concurseiro, que o pessoal brinca até hoje, e segui a vida, implantei minha vida lá, mas nunca deixei Vazante em momento nenhum. Primeiro por causa dos meus familiares, nós tínhamos propriedade aqui no Moreira, todo mundo sabe disso. Minha mãe era viva ainda, meu pai já havia falecido, e quando não vim voltando, gosto muito de Vazante, tenho grandes amizades aqui, tenho uma consideração muito grande. Abi, é verdade que quem gosta de política vai sempre gostar,
né? A pessoa, ele vive, mesmo às vezes não estando atuando em algum cargo político, ele sempre vai viver política, ele sempre vai vivenciar os momentos políticos. E de Brasília, você acompanha politicamente como está, como se diz, o quadro na cidade de Vazante? A gente está sempre acompanhando por um motivo simples. Primeiro, a gente gosta da política. Todos nós, aquela pessoa que tem aquela, digamos assim, aquela vocação, né, para seguir os andamentos políticos, sempre acompanha. E hoje, obviamente, com os meios, né, de comunicação, a internet, as redes sociais, a comunicação em geral, ficou muito mais fácil para a gente acompanhar. Eu acompanho praticamente o passo a passo da política de Vazante, não só pelos amigos que eu tenho aqui, que a gente fala sempre, pelos nossos meios de comunicação, como pelo próprio meio de imprensa, como pela própria emissora que você trabalha, Maurício. Vamos então, nesse nosso bate-papo, é importante você que está com o rádio ligado agora, que no Liberdade de Notícias, eu estou conversando com o ex-vereador, também hoje advogado, Amir Pedro de Mello. Como você está vendo essa situação hoje do país, né? Esse momento que os brasileiros estão vivenciando um momento triste, né? De muitas corrupções e hoje o governo realmente abalado, digamos assim. Você falou bem, né, Maurício? Um momento muito triste. A gente sempre tem uma observação, na primeira fase da vida, que eu sempre digo, eu estudei economia, né, na Universidade de Brasília, e ainda tenho ainda a cabeça de economista, até hoje, uma parte da minha cabeça ainda funciona olhando o social, o socioeconômico da coisa. O Brasil, nós sabemos que não é um país pobre, ele é um país desigual. Isso é triste demais pelo seguinte: existe uma parcela muito pequena com muito dinheiro e uma parcela muito grande com pouco dinheiro. Essa desigualdade aí, até nisso, até para ser rico e pobre, o Brasil é diferente, né? Essa desigualdade causa um sofrimento muito grande na população, causa uma dependência dela do poder público e causa esses danos que nós estamos vendo aí, que no meu entender, como estudioso da coisa, de 2003 para cá, o Brasil pegou uma ladeira abaixo, né? Que está desembocando onde nós estamos. Não vamos aqui, obviamente, questionar se deve fazer impeachment ou não. É uma questão muito profunda isso aí. Eu estou olhando a parte econômica, social, a evolução, inclusive educacional, que eu sigo muito de perto, né? Eu ajudo as pessoas que estudam, ajudo em trabalho, o pessoal que faz mestrado, essa coisa toda, eu ajudo muito com as matérias que faço para eles. A gente nota que a parte educacional piorou, tá ruim. Ou seja, as pessoas não têm emprego porque não têm estudo. E não estudam porque não pode pagar. Você entendeu essa dificuldade? Isso aí é uma regressão muito grande. Eu espero que, assim, faça impeachment ou não faça, não vamos entrar nisso, que mude. Precisamos mudar, porque o Brasil tem uma riqueza muito grande das seus recursos naturais, tem uma população intelectual antiga. Nós sabemos aí pelo passado, vamos supor assim, do Getúlio Vargas para cá, como que os nossos políticos brigaram, lutaram, evoluíram. Não é isso? Vamos supor, desde da morte do Getúlio Vargas até hoje, se você entrar na história do Brasil, você vê o tanto que os políticos da época brigaram, lutaram e progrediram. Acho que também os nossos políticos em nível nacional vão mudar isso aí e vamos progredir e tirar a nossa população, digamos assim, desse sofrimento, dessa angústia que estamos passando. Quando se fala em mudança, você acredita que hoje, no âmbito municipal, você acha que haverá também no futuro muito próximo, talvez até nas próximas eleições, mudanças? Você realmente vê que começando de cima, isso chegará também no âmbito municipal? Olha, mas a mudança, que o povo sempre aspira pelas mudanças, é uma aspiração normal das pessoas, né, das faixas etárias, das idades e tal. Se ele vem mudando de lá para cá, imagina que no município também deve haver uma aspiração aí, né, uma aspiração de mudança. Essa mudança, eu entendo que no nosso, vamos supor, buscando a nossa história apenas de 1988 para cá, não é isso? Ela não é assim uma completa, mas uma boa parte normalmente muda, né? Uma parte significativa sempre tem que mudar. Entendo que no nosso município também, obviamente, as pessoas devem sentir essa necessidade, devem estar sentindo essa necessidade e, obviamente, as lideranças local, né, do local nosso, os líderes, os intelectuais, os professores, né, os radialistas, os jornalistas, né, os advogados, obviamente vão movimentar para também tentar dar essa satisfação à comunidade local. Uhum. Nos municípios aqui da região, Amir, a gente ouve muito falar em mudanças, né? O pessoal fala em termos de executivo e também de legislativo. É comum, não só em Vazante, o pessoal fala,
vai acontecer nessas próximas eleições uma grande mudança no legislativo, ou seja, na Câmara de Vereadores. Você que vem muito em Vazante, você que acompanha todo o cenário político local, você acredita que haverá mudanças também no legislativo já nas próximas eleições? Olha, Maurício, sempre tem, né? Eu fui da Casa Legislativa e, como falamos no começo, fiz aquele trabalho lá, todo vereador, a gente sempre encontra, conversa, mas não entra no mérito da questão. A gente encontra ali, bate um papo, brinca e tal e tal. Eu entendo que o Poder Legislativo, veja só, né? Desde o Congresso Nacional, que é em nível nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, o povo tem que observar, né? O povo tem que estar olhando, o povo tem que estar seguindo, avaliando, ver até aquela pessoa em que ele votou, para ver se ele está correspondendo a ele. Se não for, é claro que ele obviamente vai mudar, né, o seu voto e buscar cada vez mais as mudanças, as alterações. Eu entendo que principalmente o Poder Legislativo, que é um poder flutuante, é um poder que tem uma capacidade maior do que se imagina do ponto de vista de fiscalizar, de orientar, de alterar as coisas, de propriamente fiscalizar o Poder Executivo. A população precisa observar os seus representantes, né? Os representantes do povo estão lá dentro do Poder Legislativo, equivalente são 13, 11, né? Então, entendo que as pessoas, esses líderes, o próprio eleitor, por mais que desinteressado que ele seja, ele tem que observar aquilo que ele votou, não é isso? E as lideranças, mesmo que elas não sejam partidárias, repetindo, os professores, os líderes comunitários, precisam observar isso aí e conduzir esse voto para haver uma mudança. Obviamente, uma mudança positiva que pode trazer algo positivo e melhorar e progredir cada vez mais. Agora, quando você fala no eleitor acompanhar, né, o processo político, participar mais, acompanhar os parlamentares, vamos dar exemplo aqui da Câmara de Vereadores de Vazante, falta mais a participação do eleitor, do cidadão, em realmente saber o que o vereador está fazendo, para que haja, de fato, essa mudança? Sim, o cidadão, né, em geral, desde um cidadão só aqui até uma comunidade inteira, precisa estar fazendo essa constante observação. É um trabalho importante, civilizado, né? É necessário que faça ele em prol da comunidade, observando os meios de comunicação, como é que esses representantes estão, indo lá nas reuniões, principalmente aquelas reuniões que estão decidindo sobre coisas mais fortes, mais necessárias, mais importantes, acompanharem, presenciarem e tirar suas conclusões. Agora, o vereador tem peso, a Câmara tem força, né, Amir? Como nós falamos, o Poder Legislativo, muitas vezes, ele tem uma força muito grande, devido à flexibilidade que ele tem, o número de componentes que ele tem. Ele é o fiscalizador do Poder Executivo, ele tem capacidade para afastar um prefeito, nós sabemos disso, da mesma forma que o Congresso tem capacidade legal, constitucional para afastar um presidente da República, um município, como aconteceu com o Lagamar recentemente, não é isso? O Legislativo Municipal tem o poder de afastar o prefeito tranquilamente. Então, quer dizer, por meio deles, pode falar assim, através deles, é que a população faz essa fiscalização, porque você não vai ficar batendo de frente com o secretário municipal, lá com o prefeito, não sei mais quem. Você vai no seu representante, legislativo, e esse seu representante começa a fazer esse trabalho. É assim que existe essa progressão, né? Digamos assim, uma progressão geométrica da coisa, 2, 4, 8, 16, é que a coisa anda e flui e dá o progresso e a estabilidade e a felicidade, e a segurança e o bem-estar da população, né? O Amir hoje está no PTB? No PTB, eu fui do PMDB durante um período, fui eleito 2 vezes pelo PMDB, lá na época, né, nos anos 90, e depois houve uma flutuação aí, um encaixe, né, aquele andamento que eu fui para o PTB, encerrei o mandato no PTB e estou até hoje, inclusive sou o presidente dele em Vazante, mantenho as suas custas, mantenho as custas dele, que o partido tem custa, mantenho a representação junto ao regional, que é lá em Belo Horizonte. Eles sempre cobram da gente, quando eles lançam o candidato, eles querem que o presidente acompanhe, candidato a deputado estadual, deputado federal, como fizemos com o Arquimedes, não é isso? Na eleição passada aqui em Vazante, demos todo o apoio, porque é uma obrigação do Partido Municipal fazer isso. Eu mantenho o PTB e mantenho ele organizadinho, a contabilidade em dia, não é isso? E como está o PTB do ex-vereador Amir Pedro de Mello para as eleições municipais? É como diz os políticos antigos, não é isso? Observando. Né? É igual aquela piadinha que tem do sujeito do Paraguai, que o sujeito falou que você queria o ventilador, e perguntou se era aquele desconfiado, ficar virando para um lado e por outro, não é isso? Então, quer dizer, nós estamos ainda observando, primeiro porque tem essa dificuldade toda aí, que tem um fluxo muito grande, parece que você falou que tem 16 partidos em Vazante, não é isso?
Quase 20. Quase 20, pois é. Estamos observando ainda, conversando, dialogando. Eu tenho, assim, graças a Deus, espaço para dialogar com todos os líderes, todos os representantes. Não tem ainda realmente uma definição, uma posição certa, mas estou pronto para conversar, para analisar e, obviamente, não deixar de participar, né? Um partido político não pode deixar de participar, senão ele deixa de ser partido. Ele vai virar associação de bairro, né? Representante comunitário. O partido político é para representar a comunidade e dar o seu trabalho, a sua contribuição. Até porque ele tem custos, a gente mantém as custas dele, justamente para dar essa contribuição, para ele estar ativo juridicamente, para ele estar pronto, sendo constituído dentro da situação legal do partido, para dar essa contribuição para o município. Amir Pedro de Mello, nosso entrevistado aqui do Liberdade Notícias. Amir, nós temos hoje algumas lideranças importantes politicamente falando. O próprio Dr. José, que está no governo, nós temos do outro lado o Orlando, que foi prefeito, nós temos o Dr. Jacques, que foi um grande prefeito também, fez um grande governo, e nós temos o Antônio Andrade, que hoje é vice-governador de Minas, que faz parte desse grupo que eu acabei de falar, do Jacques e também do Orlando e também do Gabriel. Uma terceira via, comenta-se que nós podemos ter em Vazante hoje, 3 candidatos ao poder do executivo, vocês 3 candidatos a prefeito, né? 3 candidatos pleiteando o governo municipal. Essa terceira via é momento, há possibilidade, uma análise sua como ex-parlamentar e de uma pessoa que acompanha o cenário político. Mas a terceira via, em Vazante, no momento, ela ficou assim muito falada, muito forte, não é isso? Antigamente a gente chamava de dissidência, não é isso? Né? Quando você não estava concordando com uma coisa, ainda lá na época que a gente era estudante, houve uma dissidência dentro do PMDB que virou o PSDB, houve uma dissidência dentro do PT que virou o PCdoB. Essa dissidência aí que estão chamando aqui, chama de terceira via, ela é importante porque ela gera discussão, ela gera novas oportunidades, novos nomes. Eu entendo que os mesmos nomes não é produtivo, não é bom, né? Por todo o respeito que eu tenho aí pelo prefeito de reeleição, tudo bem, ele não é o mesmo nome, ele tem reeleição, por questão legal, ele está fazendo um trabalho, vá lá. Agora, os mesmos nomes, ficar ali repetindo e tal, eu entendo que é preciso fazer essa dissidência aí, essa terceira via, e, obviamente, partir para mostrar para o povo mais opções. Não é isso? Se aquele que já é conhecido, vá lá, né? Tudo bem. Agora, se ele precisa mostrar um terceiro nome, assim, eu não gosto muito da expressão terceira via, mas respeito, né? Mostrar um terceiro nome, uma outra opção, não é isso? Uma dissidência da questão, é importante também, espero que ela venha, porque para dar oportunidade para o povo escolher, e muitas vezes, sabe o que? A gente falou no começo da entrevista, não muda tudo de uma vez, ao mesmo tempo que é impossível, não é mexer com a questão social, mas mudar aí 70%, 80%, é importante para a comunidade, é importante para a evolução, para a população mais jovem que está acompanhando, está chegando na política. Espero que realmente venha essa dissidência aí, essa terceira opção, não é isso? Com força. Amir Pedro de Mello, foi um prazer receber você aqui nos estúdios da Liberdade FM, as suas considerações finais. E eu tenho certeza absoluta que a sua entrevista, quer dizer, a sua participação foi importante para todos que estão ouvindo neste momento o nosso Liberdade Notícias. Sim, mas eu que agradeço você, né, a sua emissora aqui, uma emissora de grande comunicação, de grande importância para o município, dentro da sua função de comunicação. Você, o profissional respeitado, nós nos conhecemos há muito tempo, né? É um prazer estar aqui contigo, gosto do seu trabalho, né? Admiro muito e agradeço muito e espero que a população de Vazante continue cada vez mais sendo atendida, né, na parte política, nas necessidades essenciais como saúde, né, segurança, educação e lazer também, por que não? Vazante é uma cidade rica, nós sabemos que é rica, e ela não tem grandes problemas da natureza, grandes intempéries como enchente, vendaval e tal, né? Então ela é uma cidade boa, geograficamente bem concebida, devemos aproveitar. 12h40. Esse foi o nosso bate-papo, né, com o ex-vereador, economista e também advogado Amir Pedro de Mello, uma visita que ele fez aqui nos estúdios da Liberdade FM. Um grande abraço e a gente volta amanhã, na quarta-feira, com mais uma edição do nosso Liberdade Notícias.